Boa noite, bem-vindo à sua Radinha Livre. Pessoal, escândalo e loucura. Vamos lá. O que aconteceu? Como é que foi o dia de hoje? Quase tudo o que eu tinha que falar para vocês, eu falei na live passada. Quem não assistiu a live passada e está aí amargurado, desesperado, ou está aí transcendente que o seu candidato ganhou e todo mundo feliz, volta na live passada que eu tô falando alguma coisa ali para vocês, tá bom? Sobre essa questão das eleições. A gente vai falar de novo sobre as eleições e vamos falar do tema escândalo e loucura, e eu já vou explicar para vocês o que é isso. Ficaram na live, gente, deu 60 mil visualizações, é impressionante, quase recorde do canal. Eu fico muito feliz, obrigado. Se inscreva no canal da Radinha Livre no YouTube. No momento está rolando no Face, porque para política o Facebook ele é melhor, mais rápido, né? Tem mais gente interagindo e tal. Agora, o YouTube, o meu canal ainda é pequenininho, na página da Radinha Livre do Facebook, a gente está com 5.450 pessoas. No YouTube, a gente ainda está com 305, 303 pessoas. Tá bom? Então, se inscreva aí. Se você quiser fazer um Pix para nós, no e-mail radinhalibre@gmail.com. Tá legal? Então vamos lá, vocês sabem que aqui eu não sou da direita, não sou da esquerda, mas eu gosto de levar você a uma reflexão. Então, tá rolando uma enquete aí, pessoal. Teve fraude ou não teve fraude? Eu acho que vai rolar por 3 minutos essa enquete aí. Tá bom? Então você tá chegando, assina aí Hitst. Ai meu Deus, sei lá como é que fala isso, mas seja muito bem-vindo. A enquete está aqui, deixa eu ver se eu preciso autorizar ela. Eu acho que está aí, me falem aí se a enquete está aí. Gente, vamos lá, porque depois, assim, o maior número de visualizações é sempre depois da live. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, a gente vai falar sobre algumas coisas, mas eu quero lembrar para vocês o seguinte, os caminhoneiros, extra, bomba, tem que falar bomba, rápido. Os caminhoneiros estão parando aí algumas partes do Nordeste, do norte, né? Do norte do país, onde eles são mais fortes, que é o pessoal do agro. Então aí já está aí essa esperança de parar o país. Teve fraude sim, também acho. E vamos conversar um pouco sobre isso. Então os caminhoneiros estão parando, o pessoal do Coco Bambu, restaurante ali em Fortaleza, foi totalmente depredado. Estão falando que o agro vai parar amanhã. E aí eu quero começar para vocês, pela minha última, que seria minha última pauta, estou invertendo aqui. Eu quero lembrar para vocês o que eu falei na última live. Não está aí a enquete? Que droga. Deixa eu ver se é aqui que eu libero ela. Você pode ter apenas uma enquete. Foi? Me falem aí se foi. Tempo restante, 1 minuto. Eu só coloquei para 1 minuto, para 0 votos. Enfim, tem alguém pedindo para participar, no momento eu não vou liberar, tá bom? Gente, vamos lá. Então, vocês lembram que o Fábio Faria deu a ela entrevista, ao Fábio Faria, que é ministro das comunicações do governo Bolsonaro, que é o cara do 5G chinês também. Nossa, isso aqui tá estranho na minha cara, né? Deu aquela lá, tenho 5.000 páginas para falar para vocês. Primeiro ele fez aquele chamamento. Todo mundo, vem. Caiu a enquete? Então depois eu aprendo a lidar com essa ferramenta, gente, foi mal. Então ele ficou lá, tenho 5.000 páginas aqui para mostrar a fraude e tal, só que não das urnas. A fraude que não estão veiculando as propagandas do Bolsonaro, não sei em quantas rádios e tal, e não vai ficar assim, e vamos envolver o TSE 36 horas depois. Ele falou, gente, olha, pesquisem aí. Olha, teve 6 votos. Teve 6 votos dizendo que sim, teve fraude. 100%. É isso aí. Então, gente, aí ele falou, acho que foi ontem
ou anteontem, o Fábio Faria falando, não, foi a pior coisa que eu fiz, eu confio no TSE. Aí eu perguntei na live de ontem, que eu fui xingado por 3.000 pessoas nos comentários, me xingando tanto da direita quanto da esquerda. Divertidíssimo olhar os comentários, porque na mesma linha, um me xinga de direitista, o outro de esquerdista, um me chama de fascista, o outro de comunista, na mesma linha. E até os crentes me xingando, os católicos, todo mundo me xingando ali, todo mundo me xingando. E aí, aquilo que eu falei ontem se concretizou hoje. Agora, eu sou vidente? Não, é que as coisas estavam escancaradas. O ministro das Comunicações do país, ele retirou a cartada que ele tinha dado. Não deu não, tal. Eu tô arrependido do que eu fiz. Pedindo desculpa já pro Lula, cara. Pedindo desculpa. Aí eu perguntei para vocês, que é aquela coisa que todo direitista ficou falando por 4 anos. Não, peraí, o Bolsonaro, os militares e o pessoal ali, eles têm um negócio, uma carta na manga, eles sabem coisas que nós não sabemos. E eu disse para você ontem, eu disse o seguinte, eu concordo, tenho 100% de concordância contigo. O Fábio Faria sabe de alguma coisa que nós não sabemos. Por isso que ele pediu desculpa ontem pro Lula. Vocês viram a curva de apuração de novo, igualzinha do segundo turno, do primeiro turno. Os países estrangeiros votando Lula, arredondando para arregaçar. Aí as urnas startam, o Bolsonaro dá uma virada para 50, dessa vez acho que foi 55, 56%, e daí a divisão vai sempre sendo assim. E aí sempre sai aquelas parciais por minuto de voto. E aí as 50 que saíram assim, que foram maiores, o Lula ganhou todas. Num país, aí tem os idiotas que falam assim, não, mas olha só, é porque assim, as primeiras urnas que são apuradas são na região... mais ao sul do país, onde o Bolsonaro ganha mesmo, e as últimas são do Nordeste. Não, amigo, só que estoura a urna no país todo, o tempo inteiro. Então, se o Lula estava ganhando muito voto no Norte, estouram urnas lá e urnas no Sul também. E aí elas vão, ao longo do dia, vai sendo as capitais e vão terminando as apurações e tudo isso. Então, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube aí, hein, pessoal. Dá umas curtidinhas. E tem o canal nosso no Telegram também, Radinha Livre, tudo Radinha Livre, só não tô no Instagram ainda. Eu tenho uma conta lá, mas eu acho o Instagram meio chato pra política. Então, gente, assim, a fraude aconteceu. Se você é de esquerda, a gente tem público de direita e de esquerda aqui. Não se orgulhe de o seu presidente ter sido eleito por uma fraude, porque ele já te traiu uma vez. O Lula já te traiu uma vez, ele foi amigão dos banqueiros. Ele não foi o presidente do trabalhador, ele foi o presidente dos banqueiros. O Lula foi o cara que elegeu as campeãs nacionais. Ele pegou bilionários e deixou multibilionários. E aí ele pegou ditadores que você mesmo de esquerda não concorda, como o presidente da Nicarágua faz, como o Maduro faz com o povo dele, e ele alimentou esses ditadores. Então não comemore a volta desse homem. Só que você de direita... agora é hora de você baixar a bola, porque nós estávamos cobrando o seu presidente para ele trabalhar nos últimos 4 anos, e você causou um expurgo de mim e de vários outros, todos os que tentaram falar que o seu presidente não estava trabalhando, que ele estava de conchavo, que o negócio estava esquisito. Está aí na sua cara agora. Cadê o xadrez 4D? O que está acontecendo? Ou você acha que amanhã vai ter uma revolução no país? Você acha que o presidente foi dormir, nego já parando a estrada aí, ele foi dormir de boa, e vai ter uma revolução amanhã no país? Não. Ele está de acordo com a fraude. Admita, você foi enganado. Você vai ter um tempo ainda. Eu não comecei essa live mais cedo porque o pessoal estava desesperado. Então eu vou te falar o que vai acontecer sobre o agro. Né? Eu falei, caminhoneiros parando, Coco Bambu sendo vandalizada, que é um restaurante, uma das empresas. Espere aí, a Van também vai acontecer. E que o agro ia parar amanhã, e eu lembrei do Fábio Faria. O agro, eles vão fazer um acordo, porque o agro são grandes empresas. E acabou, o agro não vai parar. Esquece disso, para. Eu sou conspiracionista. Eu sou terra plana, pra você ter uma noção. Mas esse tipo de coisa não me enrola, gente, pelo amor de Deus. Então o agro não vai parar, eles vão fazer acordos, as fazendas vão continuar trabalhando, e graças a Deus, o Coco Bambu, o restaurante, e as empresas que forem vandalizadas estarão sozinhos, como sempre estiveram. Como todos aqueles que se deram mal no governo Bolsonaro serão abandonados.
Tá? É isso que aconteceu. Ou vocês viram o presidente apoiar alguém que se deu mal? Quem? Escreve aí no comentário quem que o presidente apoiou que se deu mal. Oswaldo Eustáquio foi preso e ficou paraplégico e é ainda expurgado pela direita. A direita fala mal dele pra caramba. O Daniel Silveira foi preso, voltou a ser puxa-saco do Bolsonaro, tá tomando na cabeça, talvez agora aí. Mas o lance dele era ser eleito, né? Não deu também. Vamos ver se agora ele sai dessa. E tantos outros, Roberto Jefferson, né? Agora aí. Já a Zambelli fez essa cagada ontem, uma cagada, já critiquei na live de ontem também, né? Louca, maluca, saiu atirando num cara à toa. E você que é CAC, que ficou defendendo esse pessoal, você vai perder o seu porte de arma agora, porque os seus CACs estão fazendo essas merda. Lembrando que o ministro da Educação, que estava aí também, acho que o Milton Ribeiro, também deixou de disparar uma arma e atingiu uma oficial da Polícia Federal no aeroporto. Então, por causa desses caras, os CACs vão perder muito em breve o seu porte de armas, porque você, direita, é trouxa, ficou pagando pau pra gente que é safado, que estava enganando vocês. Sabe por quê? Porque você fez idolatria. Idolatria. E os caminhoneiros? Os caminhoneiros estão parados aí no norte do país, eles serão chamados de criminosos pelo Bolsonaro, eles vão receber multas e serão presos. E tudo voltará ao novo normal em breve. É isso que vai acontecer. Nossa, Adriano, meu Deus do céu, você só trouxe notícia ruim para nós. Vou até beber uma água depois dessa. Não, eu estou trazendo as notícias do mundo real, sem viés de direita, sem viés de esquerda. Acorda, cara. Chega. Chega de querer que alguém passe a mão na sua cabeça, porque todo mundo só passou a mão. Me perdoem, meus amigos cristãos, eu também sou, mas enquanto você ficou achando que o Bolsonaro estava passando a mão na sua cabeça, ele estava passando a mão na sua bunda. Então é hora de você acordar para o mundo real. Não vai ter exército. Tem um fato aí que mandaram ali no grupo do Telegram para mim. No grupo do Telegram, não para mim, que no nosso grupo do Telegram, que assim, os policiais que estavam fazendo, os policiais não, os soldados que estavam fazendo a segurança da sala secreta das eleições, onde eles deviam estar dentro, junto com o hacker russo, parando toda essa fraude, estavam pedindo pizza. Tudo termina em pizza nesse país, gente. É enigmático, eu acho que é até uma mensagem Illuminati. Lembra a fraude? Começou Bolsonaro em cima, Lula embaixo. Quando que teve esse cruzamento aqui, ó? Quando que um cruzou com o outro e depois subiu? 66,6%. A assinatura Illuminati. Do mesmo jeito que as pedras guias da Geórgia, 666, para quem não se ligou. Do mesmo jeito que as pedras guias da Geórgia, na madrugada, elas foram explodidas às 3 horas e 33 minutos da madrugada. Assinaturas Illuminati. Só quem tem muito poder consegue calcular esse negócio de uma forma tão precisa. Você não acredita em mim? Não tem problema. Mas então me explica como que eu acertei tudo que eu falei até agora. Tudo que eu falei até agora. Me explica como que eu fiz isso. Se você não acredita na bunda da sua mãe, viu, Tarcísio? É na sua. Tarciso, é o Tarcisão do asfalto, que acabou de falar que vai passar, que vai virar a bunda pro Lula passar a mão também. Você não viu essa? Vê aí, Tarciso, tá com a bandeira do Brasil aí, tá? Então, se ofender hoje, eu não tô. Chega, gente. Eu fiquei consolando vocês até agora. Agora é hora de cair no mundo real. O presidente passou a mão na sua bunda, Tarciso. E o Tarciso do governo também passou. E o Valdemar da Costa Neto, como eu lembrei na última eleição, na última semana, eu lembrei na live de ontem, mas na última semana ele ofereceu 99 deputados do 22 que foram eleitos, ele ofereceu para o próximo presidente, seja que presidente for. Então os 22 que você ficou votando igual louco, vão todos seguir a votação do Lula. É só o Lula dar a infraestrutura, DENIT, essas coisas, para o INCRA, DENIT e tudo, dá pro partido Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto, eu vou lembrar para você, ficou preso junto, ficaram o tempo inteiro falando de ex-presidiário, ficou preso junto com o José Dirceu, por causa do Petrolão na mesma cela. E nessa entrevista, tá aí na Radinha Livre, nessa entrevista da semana passada, que o Valdemar da Costa, dessa semana, né, que o Valdemar da Costa Neto deu para os jornalistas, ele disse que ele já estava conversando com o José Dirceu dentro do PT. Tá escrito, são palavras dele.
Os 99 deputados dos 22 que você falou que não, se o Bolsonaro não entrar, pelo menos vai ter a Câmara, vão votar todos com o presidente Lula. Vocês estão entendendo? A cagada que vocês fizeram. Mas nós tentamos avisar, só que nós fomos expurgados. Nós fomos xingados por vocês. O tempo inteiro, amaldiçoados. Me mandaram pro inferno ontem ainda aí. Aí tá esse aí falando da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, viu, seu desgraçado? Eu cuido da minha mãe, viu, seu animal. Idiota. Então é isso que vai acontecer. Se preparem, mas deixa eu afagar um pouquinho você. O Bolsonaro, ele já respondia para os mesmos patrões internacionais que o Lula vai responder. E patrões nacionais também, porque vai ser o Centrão que vai mandar isso aqui. Não é o Valdemar da Costa Neto, do 22 que você queria, é ele que vai mandar isso aqui. Então, gente, não vai mudar muita coisa. Calma, calma. A gente vai ter uns ministros mais lixo. Como se alguém pudesse ser mais lixo do que as 100 leis feministas da Damares Alves. Como se alguém pudesse ser mais lixo do que todos os ministros da saúde do Bolsonaro, que impuseram, sim, uma vacina obrigatória. Como se os ministros pudessem ser mais lixo do que a Tereza Cristina, que aprovou um monte de agrotóxicos. É agro, não pode falar. Não, sim, pode sim. Um monte de agrotóxicos não testados foram aprovados para o país. Então, gente, nós estamos falando de mega indústrias. Estamos falando de um ministro que liberou para as vacinas todos os laboratórios, essa porcaria toda, as Big Farm. Estamos falando da ministra que liberou para o Big Lab, né, que é o grande laboratório da parte agrária que produz esses fertilizantes. Fertilizantes não, esses agrotóxicos que são sim pesticidas. É importante, eu não estou falando que não é, só que é o seguinte, do mesmo jeito que a vacina foi experimental, esses agrotóxicos também são, e a Tereza Cristina liberou. Estamos falando do Fábio Faria, né? Será que o Lula vai ter um ministro das comunicações pior do que o Fábio Faria, que vendeu todo o país para o 5G da China? Será que nós vamos ter um presidente pior do que o Bolsonaro, que criou o ministério para o Fábio Faria voltar e vender as nossas comunicações para a China? Será que o Lula vai ser tão pior que isso? Vocês estão entendendo que o discurso... Eu não estou falando que o Lula vai ser melhor, não. Não estou falando. Estou falando que o Bolsonaro foi péssimo. Foi péssimo, porque o tempo inteiro ele te paralisou, ele te anestesiou. Ele te anestesiou, não houve. O mundo inteiro saiu na rua contra o lockdown. O Brasil não saiu. Saiu uns gatos pingados ou outros. Eu fui da primeira manifestação, da primeira carreata que se tornou famosa aí no país. Que foi ali no dia 1º de maio, 16 de abril, não me lembro. Fizemos manifestação várias que o Bolsonaro mandou ficar em casa e nós fomos para a rua. Então, gente, acorda. Vocês... Aí, cadê o pessoal que ficou digitando 22 aí o tempo inteiro? Ficou digitando 22. Cadê esse pessoal que ficou me enchendo o saco ontem na live? 3.000 comentários. 2.000 é o pessoal escrevendo 22. Digita 22 aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Bolsonaro, gente? Me fala onde ele está agora. O que ele disse? Sabe o que ele disse? Que vai se pronunciar amanhã. Que está tudo certo. Vocês vão ver ele passar a faixa presidencial pro Lula na boa. Na boa. Porque eu não sei o que esse cara tem, mas o pessoal tem ele aqui na mão, ó. Ó. Se ele já não foi pensado pelos globalistas de antes, que tem várias dessas teorias aí da conspiração, eu abordo isso no meu canal da Radinha. Lá no Telegram. Não falo aqui não, porque o pessoal não tem maturidade para ouvir algumas coisas. Eu ouço todo mundo. Porque quando dois bandidos estão se xingando, você tem que prestar atenção nos dois. Porque é possível que os dois estejam falando a verdade. Estou aqui, mas já vou sair, seu Zé Ruela. Sai, trouxa! Sai, eu não sei o que você está fazendo aqui. A nossa amiga Ruth Canossa. Mano, sai! O que vocês estão fazendo aqui? Sai aí, escreve aí, ó. Empoderamento PL 99 deputados. Você vai achar essa matéria que eu estou te falando. Escreve aí agrotóxicos, Tereza Cristina. Você vai achar isso que eu estou te falando. Escreve 5G, Fábio Faria. Você vai achar isso que eu estou te falando. Nos venderam para a Huawei, da China. Será que o Lula vai ser tão pior que isso? Não, aí o pessoal fica louco de novo, né? Gente, o Lula já vai ser seu presidente. Agora calma, já passou. Já aconteceu. Não tem mais o que você possa fazer. Já não tinha. Você tinha 4 anos atrás para cobrar esse presidente frouxo que nós tivemos aí. Cadê ele? Ele está na cadeira ainda. Ele está na cadeira ainda. Cadê ele?
Cadê ele? Cadê porcaria de Forças Armadas? Cadê xadrez 4D? Quando vocês vão acordar, minha gente? Vocês estão ficando louco? É nisso, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu até perco a audiência da esquerda, porque a esquerda também estava me assistindo. E o meu objetivo é falar do cristianismo, então eu não quero perder a audiência. Mas eu não posso deixar de cobrar você direitista para você tomar um banho gelado agora e acordar para o mundo real, para o admirável mundo novo, para o novo normal. Você vai amanhecer o dia amanhã no livro de 1984. Agora é possível que assim 90% das pessoas que estão me ouvindo nem pegaram essas referências que eu estou falando. Por quê? Porque ficaram prestando atenção em youtuber. Vocês não acompanharam notícia. Vocês não acompanharam política, vocês acompanharam notícia e youtuber. Os noticiários e os youtubers têm interesses. Eles falam aquilo que são pagos. Idiotas e Zé Ruelas como eu, que a Ruth falou, eu sou um Zé Ninguém, sou mesmo. É gente assim que fala a verdade pra você, viu, Ruth? Viu, sua trouxa? É gente igual eu, que toma xingo e toma processo, porque não tem estrutura para se defender, que fala a verdade pra você. Fica aí defendendo o seu presidente até você ser presa. Ou até, sei lá, fizerem qualquer coisa obrigatória contra você. Até o seu filho ter que entrar no banheiro, a sua filha ter que entrar no banheiro com um macho de 2 metros lá, balançando o pingolim na frente dela. É isso que aí você vai falar, olha, o Bolsonaro podia ter feito alguma coisa, né? Podia e não fez. Ele podia sim. Ele podia sim. Acorda, filho, para o mundo real. Você de esquerda, você não sabe com quem você está lidando. Porque o Lula é funcionário. Ele vai fazer o que os banqueiros querem. Exatamente. Quem que é o vice dele? Eu postei ali dia 1º de setembro no meu Facebook. Vocês, para a direita e para a esquerda, vocês estão preparados para serem presididos pelo Alckmin? Porque o Lula não vai até o final do mandato. Vai ser o Alckmin que vai ser ali. Então, lulista, comemora bastante aí. Você também está caindo numa casca de banana. E depois vai lá, golpista, blá blá blá, igual o mesmo papo do Temer. O Temer, a Dilma sabia quem o Temer era quando colocou ela de vice. Sabia muito bem, mestre maçom, tá bom? Não sei se o Alckmin é mestre, mas também é maçom. Então esses caras aí, eles aplicam o golpe desde a independência do Brasil, desde a República. Tudo isso foram golpes maçons. Então a gente está aí com um presidente comunista para entrar aí, não, socialista, ele não é comunista não. O Lula é muito mais direita do que vocês acham. E aí a gente tem um vice-presidente maçom. Nossa, igualzinho Dilma e Temer. Fica esperando, filho, fica esperando. Gente, aqui eu tô para te falar a verdade, para você de direita e de esquerda, porque eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que você está idolatrando 2 Messias, um Messias verde e amarelo e um Messias vermelho. Enquanto que nós só temos um, e ele morreu num madeiro, e ele ressuscitou, e ele vai voltar. E é ele que vai salvar o mundo, não é o Lula e não é o Bolsonaro. É ele que vai salvar o mundo. Então, gente, acorda. Para aí com esses youtubers que já estão inventando historinha, já estão aí, porque esses caminhoneiros vão ser presos, vão ser chamados de criminosos pelo Bolsonaro. É isso que vai acontecer, para de se iludir. E cadê os profetas? Cadê os profetas todos aí que foram nos canais de YouTube, que estavam nas igrejas falando aí, eu vejo o presidente, eu vejo a primeira-dama, eu vejo... Vocês estão vendo o quê? Para que Deus que estava revelando para vocês, seus hipócritas, mentirosos, falsos profetas? É hora da igreja apontar o dedo na sua cara, seu falso profeta, que ficou aí com essa historinha. Porque Deus, ele abomina o pecado. Jair Bolsonaro é um cara... Apareceu os vídeos aí falando que o cara... eu só não comi a carne do índio lá porque não tiveram coragem. O cara ia praticar um ato de canibalismo e a igreja passando pano. É que ele é o menos pior. Pecado é pecado, filho. Pecado é pecado. Houve algum regresso no maior genocídio da história, que é o aborto? Houve algum regresso sobre o governo Bolsonaro? Não houve. Zero. Não andou para trás. Pelo contrário, a ministra não fez nada e ela falou que não ia fazer nada. Então, pessoal, por favor, acorde. Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 1, 29. Para a gente ver um pouquinho aqui. Tá? Enquanto isso, vocês vão xingando e continue escrevendo 22 e 3, igual estava ontem. Pessoal, é Paulo falando à igreja de Corinto. Então, a igreja está falando para cristãos, mas não são cristãos
judeus, são cristãos convertidos, são cristãos gentios. Então vamos lá, eu não vou ficar dando introduções, nós vamos ler o texto e vamos tentar tirar alguma coisa desse texto. Vou tentar ser breve aqui. Certamente, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós falarmos de fé é loucura, porque se você acha isso, é porque você está se perdendo. Entendeu? Eu estou falando aqui de Cristo e você acha que eu estou falando só de política. Não. Eu quero mostrar o quanto a política é suja diante do Evangelho. Eu quero mostrar o quanto você estava adorando essa religião da direita e da esquerda, se tornaram religiões, ao invés de praticar o seu cristianismo. Já caiu 50 pessoas. Só abrir a Bíblia, caiu 50 pessoas. Sai, capeta. Está expulso em nome de Jesus. Se você não aguenta a Bíblia, sai mesmo. Pois está escrito, destruir. Olha o que Deus está falando, ó. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba, né, que é o estudioso? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Então, cadê aí os seus analistas? Gente, já caiu 100 pessoas. É só a Bíblia. Fica aí, se ficar em um, glória a Deus. Se ficar em um, glória a Deus. Onde está o sábio? Então, ele está aqui. Cadê os seus analistas de YouTube agora? Que estavam aí falando que o presidente, cadê os profetas? Cadê todo mundo? Então, Deus usou a loucura para tornar a sabedoria deste mundo idiota. É isso que esse texto está falando. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, quem tem fé em Cristo vai ser salvo por essa mensagem da loucura. Que a gente falar do Espírito enquanto está todo mundo preparado, está todo mundo preocupado com a carne. É hora de falar do Espírito, gente. Se você tivesse preparado com a carne, você já tinha, você que é aí da direita, que não sei o que se o Lula voltasse, você já tinha um estoque de alimento de 2, 3 meses. Se você fosse bom mesmo, você tinha um estoque de 6 meses na sua casa. Você não fez isso porque você não estava preocupado com nada, você só estava histérico. Então é hora de falar do Espírito, é hora de falar da fé. Eu acabei de sair de uma igreja, que mensagem maravilhosa, cara. Pastor Arthur, da Segunda Igreja Batista de Sumaré, veio pregar aqui, pregou, cantou. Uma mensagem maravilhosa, acalentando os corações, que é Cristo. Ele pregou esse texto, falando sobre a loucura e o escândalo. Que esse texto aqui, o título da minha live é baseado nesse texto. Você achou que era na política, né? Pois é, nós vamos falar do escândalo. Então, gente, ele deixou a igreja assim, acalentada. E a igreja estava cheia, coisa linda, cara. Quando eu cheguei na igreja e vi, no período de apuração, a igreja cheia. Eu falei, o pessoal não faltou para vir cultuar a Deus, não faltou para ver eleições e veio cultuar a Deus. Maravilha, glória a Deus. E ele deixou uma mensagem linda mesmo, espiritual. Terminou o culto, saí para fora, alguns amigos, gente que eu gosto muito, que eu admiro muito, começaram a brincar, né? Não, agora, né, colocar o nome nos cachorrinhos de mortadela, o outro que não sei o quê, vamos invadir, vai ter banheiro de todo tipo e tal. Aí, para entrar na onda, eu também brinquei um pouquinho, e aí eu vi que eles começaram a praguejar. A gente saiu de dentro da igreja, uma palavra linda, Deus falou mesmo, eu não estou falando de um pregador eloquente não, gente, um cara tranquilo, que fala bem mais manso do que eu. Abrindo a Bíblia, destrinchando, falando assim, Deus fluindo, batendo no coração daquelas pessoas que estavam com medo. Como talvez você passou o dia todo com medo hoje e ainda não conseguiu dormir porque está com medo de que Brasil você vai acordar amanhã. E aí esses irmãos brincando na brincadeira, daqui a pouco estavam praguejando. E eu falei, cara, eu juro por Deus, falei assim, pessoal, vocês não acabaram de ouvir a mesma mensagem que eu? Vocês não acham que se Deus quiser ele vai mudar alguma coisa? E se ele não mudar, é porque é o que ele quer para esse país. Então a gente não tem que acatar a vontade dele. E se a gente quiser orar para que Deus mude, ele não pode mudar. A gente não acredita em milagre. Mas olha o que o pessoal falou para mim, mas o pessoal da Venezuela, os cristãos da Venezuela, também falaram isso. Eu apontei para a igreja, a gente estava em frente ao portão da igreja. Eu falei, gente, vocês estão vendo isso aqui? É uma blasfêmia. Deus queime a minha língua se eu não falei isso. É uma blasfêmia que vocês estão cometendo, gente. Vocês não acreditam que Deus pode mudar as coisas, não? Quanto Deus trabalhou. Gente, quanto Deus trabalhou em meio a perseguições. Ou você acha que os cristãos que estão na China, eles são amaldiçoados?
porque eles estão sendo perseguidos e torturados. Os cristãos que são apedrejados na Nigéria, os cristãos que são apedrejados na África subsaariana, as mulheres que são violentadas ali na Ásia por serem cristãs, vocês acham que eles estão amaldiçoados, que eles não servem o Deus que vocês servem? E que nós aqui no Brasil, que somos crentão bom? Gente, vocês estão pecando. Igreja, saia da idolatria. Saia da idolatria. É Deus que garante o seu futuro. Deus não falou que para você olhar os lírios do campo, que eles não semeiam e não ceifam, mas nem Salomão, na sua glória, se vestiu com a beleza deles? Não, é o Bolsonaro que garante a sua comida e a sua roupa. Para você olhar os pássaros, que não plantam e nem colhem, mas Deus provê diariamente o alimento para eles. Seus hipócritas, vocês confiam mais no Bolsonaro, que mentiu o tempo todo para vocês, do que um Deus fiel. Deus vai cobrar isso da vida de vocês. Teve um momento que eu falei brincando, falei, gente, para de falar isso, porque Deus pode ouvir o que vocês estão falando. Ai, mas a Venezuela teve uma outra coisa. Gente, ele escreve certo por linha torta. A gente não está vendo que ele está falando aqui, ó, até hoje a Bíblia é diferente. Essa aqui é o meio da revista atualizada, a outra era a nova versão internacional. Está aqui também. A gente não está falando aqui, ó, que ele faz a sabedoria desse mundo louca, e ele faz a loucura dele sabedoria. Não é isso que a gente está falando? Tenha fé no seu coração. Gente, pelo amor de Deus. Cadê? Eu quero ver as vigílias agora que ficaram aí esse mês inteiro. Vigília. Eu quero ver as vigílias agora em prol da sua família. Hein? Eu quero ver você se aproximando da sua família. Porque, testemunho meu, em 2020 eu fiquei lutando mesmo, no mundo real, diferente de você que ficou na internet, indo para frente da casa de político aqui, tomando processo, fazendo processo contra a prefeitura da minha cidade, indo contra o Ministério Público da minha cidade. Fiquei fazendo isso em 2020, mas eu deixei a minha filha morrendo de medo aqui assistindo televisão. Perdi ela para a pandemia. Estou dizendo assim, a cuca dela ficou amedrontada porque o pai dela estava querendo salvar o mundo e abandonou ela dentro de casa, no mesmo teto. Porque na minha cabeça eu só via essa coisa de lutar contra a nova ordem mundial. Tá certo, a gente tem que fazer, mas a gente tem que salvar os nossos. A minha filha ficou apavorada na pandemia com esse lixo de TV, com as amiguinhas mandando usar máscara, aquela porcaria toda que vocês viram. Recebendo essa má influência enquanto o pai estava tentando salvar o mundo. Então você está aí esse mês inteiro, falando, você não ganhou um voto, filho, pior é isso, um voto, e o seu voto foi desviado na urna. Adiantou? A culpa é de Deus? A culpa é de Deus se Deus estava te avisando? Se você estava indo servir a um homem pecador, que se orgulha que poderia ter sido um canibal? Que tem palavras do Bolsonaro na década de 90 falando que a igreja é a raiz de todos os males. Gente, não é montagem, é filme, tá lá. Ah não, mas faz muito tempo, tá bom, mas então me mostre os indícios de conversão desse homem, porque não tem. Não é porque ele estava dentro de igreja. Ele se ajoelhou diante do Edir Macedo. Ele é mais crente que o Edir Macedo? Quem que é crente ali, o Edir Macedo ou o Bolsonaro que estava ajoelhado diante dele? Para mim, nenhum dos dois. Porque eles não têm atitude de conversão. Não mostram arrependimento genuíno. Não nasceram de novo. Ai, eu tô julgando. Ficaram falando isso pra mim na última live aí. Ai, eu tô julgando. Gente, o que o profeta fazia? Eu não tô falando que eu sou. Mas o profeta mostrava a palavra de Deus e o juízo de Deus que viria. Então nós temos essa Bíblia aqui para a gente ler, refletir, ver o que não é pecado, ver o que é pecado, tentar seguir o correto, sabendo que se você errar, virão consequências. Então, ou vai haver consequências para o Brasil. Mas não vai ser por causa do Lula, é por causa da idolatria do ser humano. Se Deus decidir tratar com o Brasil, porque aí o pessoal estava brincando na frente da igreja também, né? Porque agora, para você andar com o celular, vai ter que tomar cuidado. Não, porque agora vão invadir sua casa, agora vão roubar seu carro. Em que país vocês estavam vivendo? Não teve furto de carro esse ano, não? Você não ficou sabendo de ninguém? Aqui no meu bairro invadiram várias casas. Várias casas. Na casa da... Minha filha mora próxima a São Paulo lá. Em 6 quarteirões invadiram 18 casas. 18 casas. Em que país eles estavam? É agora que vai piorar?
Ou a gente só estava passando pano? Porque o presidente cristão na onde? Ah, gente, acorda, pelo amor de Deus, cara. Aprende a ouvir um pouquinho daquilo que você discorda. Medita um pouquinho antes de ficar escrevendo um monte de baboseira para mim aí. Bom, aí o pessoal tá me criticando aí. Amém, Deus te ouça. Então vamos lá, continuar o texto. Então a gente vai para onde... visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus... Olha que incrível aqui, ó, aqui nós vamos comparar direita e esquerda. Tanto os judeus... Cadê aqui versículo 22? Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então a gente podia falar que tanto o pessoal da direita pede uma coisa e a esquerda busca outra... Que nem a direita pede capitalismo, a esquerda pede a parte social, a direita pede o agro, a esquerda pede o comunismo, e que seja. Então, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então nós pregamos um Messias que morre pelas pessoas. Bolsonaro, o que ele faz é abandonar aqueles que se dão mal por causa dele. O nosso Messias morre pelas pessoas, para que o sangue dele retenha aquele pecado e livre essa pessoa do inferno. E já caiu 50 pessoas, só falar mal do Bolsonaro começa. Não é falar mal não, é falar a verdade, gente. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A direita critica a palavra de Deus quando é comparada, quando ela tem que passar o pano para os pecados que o Bolsonaro fez, e que não é só o Bolsonaro não, toda a patota ali, né, a Zambelli correndo atrás de um cidadão ontem com arma e não sei o quê. Eu já disse, eu sou pró-arma, mas aquilo ali foi um crime, porque ela falou a liberdade de expressão, num podcast chama o outro de burro, porque ela não sabia, o cara desmascarou ela no orçamento secreto, e aí agora o cara dá uma xingada nela, ela é representante pública, ela tem que ouvir o povo, aquele cara, não importa se você concorda ou não com o que ele disse. Eu não concordo com o que ele disse, mas ela tem que ouvir. Ela saca uma arma e vai atrás do cara. É tão lerda que ainda caiu no chão. E mentirosa, porque o filme mostra que ela foi querer ir no cara que já estava a uns 3 metros dela, de costa para ela, e ela escorrega e cai. E aí ela falou, procura aí, direitista. Ela está falando que foi o cara que empurrou ela. E aí eles saem perseguindo o cara já estava longe. Gente, porte de arma é para manter a sua segurança. Você manteve ali a sua zona de segurança, foge dali. É assim que funciona. Qualquer pessoal aí que luta, que vê Krav Maga, defesa pessoal, tem essa informação. Controlou o ambiente, vaza, filho. O que ela ficou correndo atrás do cara? Ficou querendo humilhar o cara lá. O cara merecia tomar umas... Mano, é outra coisa, não é uma arma. Os caras dispararam a arma na rua. Então, CAC, você vai se ferrar, você vai perder o seu porte de arma por causa da Zambelli, por causa do ministro Milton Ribeiro, né? E aí quando o Abraham Weintraub, que era o ministro anterior do Milton Ribeiro, da educação, foi expulso do país, a direita bateu palma. Traidor, safado, não sei o quê. E aí o Milton Ribeiro, tá bom? Bíblia, ouro na Bíblia, sei lá, um lance lá, né? Foi um negócio desse. Pediu ouro pela propina. E aí tinha um negócio marcado na Bíblia. Que vergonha pro evangelho, velho. Vocês estão passando pano para isso. Não, mas é o menos pior. Nós temos que pregar a retidão. Tinha que estar cobrando. Você quer o Bolsonaro? Beleza. Mas, assim, você tinha que estar pelo menos 6 meses atrás falando, Bolsonaro, se endireita, filho. Você quer o meu voto, o voto de cristão? Você quer aí nas igrejas ficar falando, pedindo voto para crente, para católico? Se endireita, filho, porque nós vamos cobrar a sua postura. Não. Dentro da igreja, diante do altar, da cruz de Cristo, do púlpito do púlpito ali da igreja, mito, vai ter um preço. Deus, ele é ciumento com as coisas dele. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é isso, filho. É isso, é sabedoria de Deus, é o poder de Deus, não é o poder da direita, não é o poder da esquerda, não é o poder do capitalismo, não é o poder do socialismo, não é o poder do Bolsonaro, não é o poder do Lula, é o poder de Deus que tem que sair dos seus lábios, que tem que estar no seu coração, que tem que estar fluindo na sua mente. São essas coisas que tem que fluir na sua mente, meu amigo.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Na outra versão aqui, NVI, fala que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Então, fio, não adianta você querer eleger um presidente, colocar 381 deputados e 81 senadores, é isso daí? 317 deputados e 81 senadores. Porque não é a força humana. A democracia só veio para corromper o nosso sistema. Eu falo sobre democracia em outros vídeos, ia demorar para explicar aqui. Tá? Porque Deus deixou um sistema de governo e também não é a monarquia. Irmãos, separais na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito nobres de nascimento. Então, Paulo está falando aqui, ó. A maioria de vocês não são inteligentes, vocês não são bonitos, vocês não são ricos. É esse povo que Deus chama. É gente assim, ó, que chamaram aí Zé Ninguém. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Cadê o seu analista político aí, envergonhado hoje? Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Né? Não era a maioria verde e amarela? Foi envergonhada, porque estava ostentando, estava idolatrando. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então a direita poderosa que estava aí, xadrez 4D, dominando, mito, primeiro turno, foi reduzida a nada. É hora de se converter, de voltar ao evangelho, de pregar a cruz de Cristo. Você virou um fervoroso pregador de direita, você virou um fervoroso pregador do conservadorismo. Só por se achar de direito conservador, você se acha cristão. Reveja os seus conceitos. Quanto de Bíblia você leu esse ano? Quantas orações você fez? Quanto de Cristo você falou para sua família? Será que você falou 1%? Um único por cento para sua filha e para o seu filho de Cristo? O mesmo tanto que você falou do Bolsonaro e do Lula? Será que você fez isso? Ou você ficou pregando ideologia de homens? Vãs. Porque os dois vão apertar a mão, vão trocar de faixa na boa. E vocês ficaram aí brigando. Eu também fiquei, tá? Também fiquei. Só que eu abandonei essa vida há 2 anos. Vamos terminar de ler o texto. Para reduzir nadas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E esse é o texto. Ninguém deve se gloriar na frente de Deus, gente. Porque se Deus não quiser, eu não dou mais um único suspiro. Se Deus não quiser, eu não pisco mais meu olho. Se Deus não quiser, eu perco a visão agora. Eu perco o ar dos pulmões. Você também. Se Deus não quiser, você não amanhece o seu dia. Você não tem capacidade nenhuma de projetar, de influenciar nas maiorias das coisas importantes da sua vida. Nem o Bolsonaro. E nem o Lula. Então, gente, se converte, cara. Se você tá à esquerda, tá feliz. Aparece aqui alguns xingamentos, eu não sei se o pessoal tá falando, mas alguns aparecem para mim assim, bandido, vagabundo, não sei se você tá falando do Lula ou para mim. Mas, gente, na boa. É hora de se voltar ao evangelho, à cruz de Cristo. Começa a procurar mensagens aí no seu YouTube, para desse mundo da política, sai desse vício, dessa lepra, sai dessa notícia, vai procurar mensagens edificantes. A gente viu também aí, né, eu falo mensagens, mas dá até medo, o pastor Rodrigo Mosselin, por exemplo, abriu a igreja dele na pandemia, velho, na fraudemia, abriu, teve coragem, enfrentou a polícia, enfrentou o processo, enfrentou o prefeito, abriu. E aí, o bezerrão de ouro, né, fazendo um vídeo atrás do outro, falando do bezerrão de ouro do 22. Então nem todo mundo é perfeito, mas assim Deus vai cobrar algumas coisas. Você não conhece a Deus, vagabundo, bandido, acredita que Deus, enganação, faz juízo de valores, mas vive uma inversão de valores. Tá bom, você que sabe tudo. O que você diz sobre a palavra de Deus, a mulher de Quebec, genuína? Mulher, o quê? Quebec? Quebec é no Canadá, gente. Sumiu a mensagem, não sei para onde foi. Peraí, que a Meg quer sair aqui, gente, que ela quer fazer um xixi. Vamos ler mais alguns comentários aqui e vamos encerrar. O povo tem que parar e salvar o Brasil. Não. Eu acabei de falar aqui num grupo, que é o seguinte,
Ah, é um influenciador de direita aí que tem aquele livro Chernobyl, o Rafael Fontana. Acabou de falar assim, é o povo, a esquerda aciona as forças militares contra o povo. A direita, o povo aciona as forças militares. Eu falei, não. O povo não tem um CPF. O povo não tem um RG. Responsável pela assinatura, pela BIC azul, a Compacter azul. Quem assina isso é a caneta do presidente, Rafael Fontana. O povo não aciona força militar nenhuma, não. O povo toma couro, sim, da força militar. Porque se os superiores dos militares, e isso vai do sargento dele até o presidente, mandar os militares meter a borracha em você, eles vão meter a borracha em você. Viu, Rafael Fontana? Então não é o povo que tem que acionar as forças militares, não. É o presidente, se for o caso. Você está entendendo, Rafael Fontana? Então, gente, não é o povo que tem que salvar o Brasil, não. Não é o povo. O povo já fez tudo que devia. Já tem muita gente do povo presa por causa disso. Não é o povo, é o presidente. São os eleitos também, são os deputados. É aquele filho dele, senador safado da rachadinha. Esses aí que teria que fazer alguma coisa. Mas não vão fazer, porque já estão se aliando com o Lula. Já falei para vocês, todos do 22 já estão fazendo um negociado. O Tarcísio 10, né? O capitãozão, porque também era capitão, maçom safado, já está aí falando, não, vamos fazer uma conciliação de governo. É importante nesse momento. Já está a direita passando pano. Vocês querem que ele faça o quê? Ouvi isso já tem isso. Vocês querem que faça o quê? Ele vai ter que governar com o Lula. Ah, bando de... Ai, coitados. Chora que dói menos, verdade, só Deus para nos salvar. Rapaz, nunca... Eu sabia que alguém ia falar isso. Lula nunca foi comunista. Eu sabia que alguém... Eu tô dizendo, gente, que o Lula foi a favor de banqueiro. Comunista. O comunista raiz, aquele que é a favor da divisão absoluta dos bens, não permite existir banqueiro. Permite existir banco, não banqueiro. Então o Lula nunca foi comunista não, gente. Acorda. Vocês são muito iludidos. O cachaceiro vai roubar o resto que ficou no Brasil? Vai. Eu estava ali, inclusive com esse pessoal da igreja, eu fiz o seguinte exercício. Quem é o culpado? Quem é o culpado pelo que está acontecendo? Alguém falou assim, o povo. Eu falei, não é o povo. O povo não foi lá votar? Aí a pessoa falou, foi. Eu falei, então quem é o culpado? Vocês estão falando aí que o Brasil caiu, vai entrar o cachaceiro, vai roubar todo mundo. Quem é o culpado por isso? Aí foi as urnas. Para ser sincero, eu não lembro o que falaram depois disso, mas assim, foi para as urnas. Eu falei, tá, então, teve uns negócios, aí falaram as urnas, isso eu lembro. Aí eu falei assim, tá, e quem que tinha que cuidar das urnas? Quem que prometeu que ia cuidar das urnas? As Forças Armadas e o presidente. Eu falei, então você está culpando, porque o pessoal já estava culpando o Nordeste. Então vocês estão culpando o povo que foi vítima do roubo, estão isentando, porque o pessoal só sabe falar mal de governador e do STF. Esquece que existe presidente e deputados de direita, né? Para passar o pano, essa é a doença. Então eu falei, é o presidente das Forças Armadas, é o chefe das Forças Armadas, que devia estar fazendo alguma coisa, e ele está sumido. Aí o pessoal baixou a bola e mudou de assunto. Então, gente, vocês querem fazer alguma coisa na política? Não tem problema, tem que fazer. Não estou falando, não, nunca mais faça nada. Eu estou falando que é o seguinte, você quer fazer, então faz direito, então cobre o cara que você elegeu. Tem 3 poderes nesse país, um é seu. Agora... Não tenho 22 agora, estão colocando 142. Ai, meu Deus do céu. Quem é esse presidiário? O presidiário é o Lula foi presidiário. O presidiário é o Valdemar da Costa Neto, do Partido 22. O presidiário é o José Dirceu, que ficou preso na mesma cela do Valdemar da Costa Neto, do Partido 22. Então, na mesma cela tinha o José Dirceu 13 e o Valdemar da Costa Neto PT. Ambos são os que dominam a política hoje, no mandato do presidente Bolsonaro. Tá bom? Então, acordem, esse é o mundo real. Eu entendo, gente. Sabe o que aconteceu? Você estava cuidando da sua vida, você estava fazendo as correrias, estava criando a sua família, estava trabalhando, estudando, tentando evoluir e não tinha muito tempo de acompanhar notícias. Então você acompanhou notícias e influenciadores que tinham viés, que ganhavam de uma forma ou de outra
para falar as coisas que falavam e eles te convenceram. Porque você não tem o conhecimento profundo dos fatos. Não é de teorema, dos fatos. Ou você sabia que o Valdemar da Costa Neto e o José Dirceu ficaram presos juntos? Ou você sabia que o dono do Partido 22 é o melhor amigo daquele que falou que eles iam tomar o poder e não seriam pelas urnas? Você não sabia disso, porque você estava ocupado trabalhando. Então eu estou te trazendo o fato, eu estou te trazendo a notícia, eu estou pondo uma análise minha, mas você coloque a que você achar melhor. Não adianta me xingar, não mate o mensageiro. Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Sumiu. Mas é um texto lindo mesmo. Sumiu, que pena, gente. Mas é isso. Então, talvez aquilo que você queria para o Brasil não é o que Deus quer para o Brasil. Talvez o resultado que você quer para daqui a 50 anos, de um país melhor, passe por caminhos que você não gostaria que passasse. Mas se não passar, não vai chegar lá. Então, Deus é o soberano. Deus vai salvar essa nação se ele achar que essa nação deve ser salva. Para ele achar, é melhor que você esteja orando. É melhor que você esteja evangelizando, gente. Eu vou falar de novo. A direita não é a dona do cristianismo. A direita é uma pirata no cristianismo. Porque ela subverteu o cristianismo. Esse evangelho que os direitistas pregam não é o evangelho do arrependimento. É o evangelho do conchavo. O evangelho de Cristo, ele arrepende. Os 12 discípulos, porque Paulo depois foi um também, tirou Judas Não, com Paulo era 13, né? Porque depois entrou o outro lá, Matias, né, no lugar de Judas. Os 13 discípulos morreram martirizados. Os homens que mais se aproximaram de Cristo, que mais trabalharam para Cristo na história, morreram sobre profunda tortura, profundo sofrimento. E aí, o Brasil tem que ficar salvo disso? Cristianismo é isso, é martírio. Então não confunda, o Fernando Melo falou um negócio interessante. Apesar do Fernando Melo, ele não acredita na fraude. Eu acho tão infantil, cara, tão infantil, aqueles números irreais. O Lula ganhar em 50, você divide o fracionamento das eleições de 1 a 100%, divide em 50 fatias, o Lula ganha nas 50 fatias. Não tem um momento em que uma urna do Bolsonaro dá mais do que a do Lula. Isso não é o mundo real. Então, mas ele fica analisando lá, não, olha aqui, porque esse estado aqui, então justifica Minas, e aí, nossa, o Bolsonaro está ganhando aqui, tal. Olha aqui, Santa Catarina deu mais Bolsonaro, era o esperado. Era o esperado nada, gente. Foi fraude. Mas então o Fernando Melo, apesar de cair nessa bobeira, falou um negócio muito interessante. Gente, a igreja, na última página da Bíblia, está escrito que a gente vence. Mas não é nesse mundo aqui, não. A igreja não é para esse mundo, é para o próximo. Do contrário, os apóstolos foram os homens mais infelizes da terra, porque eles estavam diante do Messias, Salvador e Redentor, e morreram pobres, martirizados, sobre sofrimento. Então, comece a colocar que o evangelho é isso. O evangelho é isso. Se inscreva no canal do Radinha Livre, YouTube, se inscreva no Telegram do Radinha Livre. Se você quiser fazer um pix pra gente, radinhalibre@gmail.com, pelo PicPay, @radinhalibre. Se você quiser participar do nosso grupo, manda aí no privado. Deus abençoe sua vida. Tem gente querendo entrar na live? Acho que o pessoal clicou sem querer. E aí a gente vai se vendo ao longo da semana, tá bom? Deus abençoe sua vida. Respira. O mundo vai continuar o mesmo amanhã do que você foi dormir. Tá bom? O Deus não mudou. Deus não mudou. Vai mudar o presidente. Deus não mudou. E aprende a desconfiar dos políticos, tá bom? Não é porque o político está falando o que você gosta que ele está fazendo o que você precisa. Geralmente é muito pelo contrário. Tem mais uma última mensagem. Cara, concordo com tudo que você falou. Deus abençoe. Boa noite, fica com Deus. Marcos, obrigado. Fátima Santos Silva, obrigado. Zeni Oliver, Laura Guimarães, Eliene Capitelli. Vão todos dormir com Deus em paz.